A desigualdade social é um problema que afeta grande parte do mundo e do Brasil. Nessa realidade, as crianças são as maiores vítimas. Todos os anos, 6 milhões de crianças morrem de malnutrição antes de fazer 5 anos. No Brasil, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente representam avanços na garantia de direitos, mas ainda há muito a avançar em políticas públicas. Por isso, da importância de iniciativas que, além de garantir a proteção, promovam qualidade de vida para essas crianças. Aqui em Passo Fundo, 4 casas de acolhimento trabalham com jovens e crianças das mais diferentes idades. Um projeto de extensão dos cursos de jornalismo, letras e serviço social desenvolve uma série de oficinas de mídia junto aos monitores das casas de acolhimento da cidade. Conosco no estúdio, nesse primeiro bloco, a assistente social Lilian Fluck e a bolsista e estagiária do Projeto Educação e Cidadania, Karine Paludo. E hoje contamos com a presença aqui no estúdio das coordenadoras, monitoras e equipe técnica das 3 casas de acolhimento que fazem parte do projeto. Agradecemos a presença também da coordenadora do Proteção Social Especial do município, Helenir Chapuz. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos acompanhar uma matéria produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Segundo dados da ONU, o Brasil é a 4ª nação mais desigual do mundo. A vulnerabilidade social atinge 21,6% das crianças de 0 a 3 anos. Os dados são da ONG Todos pela Educação. Além disso, cerca de 55% das crianças com até 6 anos de idade estão abaixo da linha da pobreza. No Rio Grande do Sul, estado com o maior índice de desenvolvimento humano no país, o percentual de crianças de 0 a 6 anos que vivem numa família com renda de até um salário mínimo varia de 4,7% a 6,9%. Em Passo Fundo, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, há 2.673 famílias em situação de extrema pobreza, que vivem com uma renda per capita abaixo de R$ 77. O Conselho recebe bastante denúncias de maus tratos, de abandono, de incapaz, agressão física, muita agressão psicológica também, que é bastante difícil de comprovar que acontece, maus tratos também e bastante abuso sexual. Há 27 anos, o país aprovou uma nova Constituição Federal, onde está prevista a prioridade absoluta a crianças e adolescentes como um dever da família, da sociedade e do Estado. Há 24 anos, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde meninos e meninas são definidos como sujeitos de direito. Ações essas que garantiram avanços nas políticas públicas de proteção à infância e também à juventude. Em Passo Fundo, 4 casas de acolhimento oferecem todos os cuidados necessários a essas crianças e adolescentes que enfrentam algum tipo de vulnerabilidade social. Os adolescentes vão para as casas de acolhimento em razão de violações graves de direitos, e normalmente elas já são acolhidas em razão de apontamentos do Conselho Tutelar, do Ministério Público. O projeto Educação e Cidadania, uma parceria entre os cursos de jornalismo, letras e serviço social, se reúne semanalmente na UPF para discutir essa realidade. Diversas atividades são desenvolvidas com os monitores que trabalham nas casas de acolhimento da cidade. Projeto que sempre se preocupou em cuidar de pessoas mais vulneráveis socialmente, afetivamente, um projeto que pensa junto com essas populações e tem toda uma importância em função de que nesses espaços a gente constrói conhecimento, não só para a comunidade, com a comunidade, no sentido dela poder ser incluída, dela poder ter autonomia e cidadania, quanto para os nossos alunos, que também aprendem nessa realidade, sabem como lidar com as situações mais diversas e têm com isso um grande aprendizado. Mais sobre o Educação e Cidadania, você confere agora, no estúdio. Olá, Lilian. Oi. Tudo bom, Karine? E hoje o Uniaberta, então, tem uma série de convidados especiais. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Um olá para todos vocês. Lilian, antes da gente falar do projeto em si, vamos falar um pouquinho o que são as casas de acolhimento? As casas de acolhimento, elas têm como função acolher crianças e adolescentes vítimas de todo tipo de negligência, violência
ou qualquer outra situação que coloque em risco a vida dessas crianças. Essas casas de acolhimento aqui em Passo Fundo trabalham com crianças de 0 a 18 anos, tanto meninas como meninos, como crianças portadoras de algum tipo de deficiência. São crianças que são atendidas por monitores em vários turnos de atendimento. Trabalham justamente para garantir que essas crianças possam se desenvolver plenamente conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, conforme a Constituição, como é de direito tanto delas como de qualquer outra criança. Essa equipe que atende as crianças, né, ela é uma equipe multidisciplinar? Sim, cada casa de acolhimento ela possui uma equipe técnica de assistente social e de psicóloga. Mas sempre que ela necessita de outro tipo de atendimento, ela vai para a rede, né, um pedagogo ou um fonoaudiólogo, médico, então é a rede que faz esse trabalho. Essas pessoas, elas ficam quanto tempo por dia dentro da casa? São equipes que trabalham mais ou menos com que frequência? Qual é o turno, né, de funcionamento? Os turnos do dia ficam com 6 horas e à noite 12 horas, falhando então uma noite sim, uma noite não. Quer dizer, 24 horas por 24 dia, horas. Essas crianças são atendidas por esses monitores e por essa equipe multidisciplinar. Exatamente. Essas crianças, a gente tem uma ideia de que casa de acolhimento é para criança órfã, não necessariamente. Geralmente não. Geralmente essas crianças vêm de uma família que por um determinado tempo não conseguem dar tudo que a criança necessita para se desenvolver. Então essa criança é retirada através do sistema judiciário desta família, porque o acolhimento ele é temporário, ele não pode ser por muito tempo. Essa família, então, ela acessa todos os direitos que lhe são peculiares, mas que antes ela não acessava por alguma deficiência. E ela, então, na medida do possível, consegue novamente acolher os seus filhos. E esses filhos, então, voltam, são reintegrados nesta família. Caso isto não seja possível, que essa criança volte para a sua família biológica, procura-se junto à família extensa. E se ainda assim não for possível, então sim, ela vai para a família substituta ou para adoção. Essas casas, elas não são endereços que sejam divulgados, mas a família tem acesso às casas? As famílias, elas podem ter acesso, mas normalmente o acesso às crianças, porque eles têm direito a visitas, esse acesso é feito na Secretaria da Assistência Social. Para fazer visitas ou qualquer outro tipo de Quer dizer, não contato. vão até a casa. Não vão até a casa. É uma forma de proteger a criança. É uma forma de proteger a criança. Nós vimos na abertura do programa que existem assim, milhões de crianças, né, que precisam de um atendimento, que estão desejosas e podem estar em outras casas de acolhimento. Qual é a realidade de Passo Fundo? Neste momento, nós contamos com aproximadamente, né, em torno de 65 crianças nas 4 casas. Mas cada casa tem capacidade de até 20 crianças ou adolescentes, né? Então, mas continuam recebendo acompanhamento mesmo depois do desligamento, como é de determinação judicial, que se acompanhe por mais 6 meses. Então, essas famílias continuam recebendo atendimento da alta complexidade, que é onde elas estão locadas no serviço. Porque as casas fazem parte de uma rede, elas não atuam sozinhas, né? Exato. Existem outros aparelhos ligados ao poder público sistema de municipal que garante... Exatamente. Essas crianças, elas são acompanhadas por uma equipe técnica que fica como referência, mas todos os encaminhamentos que são necessários são encaminhados à rede. Karine, nós falamos aqui das crianças, das casas, e a gente sempre fica preocupado com as crianças, afinal, elas parecem ser o elo mais frágil desse processo. Mas o Projeto Educação e Cidadania resolveu trabalhar com os monitores das casas. Por quê? Bom, nós começamos a trabalhar com os monitores no início do semestre passado. Então, nós percebemos o quanto é importante o trabalho realizado pelos monitores, né? Então, esse semestre está trabalhando nessa perspectiva de olhar o trabalho dos monitores, que eles tenham um espaço para falar do trabalho deles, do cotidiano deles,
mostrar o quanto é importante o trabalho realizado e, ao mesmo tempo que a gente tem um monitor bem cuidado, um monitor reconhecido, também teremos um trabalho, as crianças bem cuidadas, né? O trabalho dos monitores vai se refletir nos melhores cuidados com as crianças também. Você, como bolsista do projeto e está fazendo o teu estágio também de curso no projeto, né? Já teve acesso a essa realidade já desde o ano passado. Qual é o aspecto que mais te chama a atenção ao trabalhar com o grupo de monitores? Olha, são vários aspectos, né? E o que eu identifico como importante é realmente a importância do trabalho deles, né? O quanto que eles dedicam o dia a dia do trabalho deles, os feriados, os domingos, para com os cuidados com as crianças, né? Eu vejo, quando eu posso ir lá na casa acompanhar a Lilian, então eu vejo que o quanto que eles têm um carinho pelas crianças, né? E, enfim, é um trabalho, assim, admirável mesmo. Tu escolheste fazer serviço social, né? Sim. O que atuar num projeto como o Educação e Cidadania representa para a tua compreensão do trabalho do assistente social? Bom, a Educação e Cidadania ele proporciona estar junto com a realidade na qual eu vou trabalhar futuramente, né? Como profissional. Então, é muito aprendizado e, assim, a extensão também é a realidade da extensão, né? De poder estar... projetos de extensão. É poder estar com a realidade, conhecer a realidade, né? Trabalhar na realidade e interagir com a realidade, né? Ok, bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já, falando um pouco mais sobre o projeto Educação e Cidadania e sobre as casas de acolhimento e o trabalho dos monitores. Até lá! No Universidade Aberta de hoje, estamos conhecendo o projeto de extensão Educação e Cidadania. Esse projeto trabalha com os monitores das casas de acolhimento aqui de Passo Fundo. Seu objetivo é implementar ações socioeducativas a grupos em situação de vulnerabilidade e risco social. Agora no estúdio, o coordenador do projeto, o professor Hercílio Fraga de Quevedo e a monitora Nelly Moura Rosa. Hercílio, tudo bom? Tudo bem, Liliana. Esse projeto já tem uma trajetória, né? Vem Sim. desde 2005 Exato. E tem outros professores envolvidos. Exatamente. Conta um pouquinho para nós essa história. O projeto Educação e Cidadania, ele iniciou-se em 2005 numa parceria do curso de Serviço Social da Universidade de Passo Fundo com a TV UPF, né? Depois ele passou a agregar jornalismo, como é o caso, você faz parte do projeto, e o curso de Letras, que entrou ano passado, né? Atualmente também nós temos mais o curso de Artes, né? Que passou a integrar o projeto. Esse projeto, ele inicialmente trabalhava com comunidades, loteamentos, em vilas, situações bairros, de vulnerabilidade. Exato. De Passo Fundo, oito comunidades foram mapeadas através de um diagnóstico e através disso se iniciou o trabalho com as comunidades. Sempre na perspectiva de trabalhar com a mídia, com a visibilidade dessas comunidades. Exatamente. A parceria com a TV UPF exatamente dá esse direcionamento, né? Que se possa mostrar esse aspecto da própria comunidade que raramente a mídia comum mostra. Mas o projeto foi andando e sofreu algumas transformações, entre elas o trabalho que é realizado hoje com as casas de acolhimento. Como é que aconteceu essa migração das comunidades para as casas? Exatamente. No segundo semestre do ano passado, a Vice-Reitoria de Extensão da Universidade de Passo Fundo fez um chamamento a vários cursos, ou melhor, a vários projetos de extensão da Universidade de Passo Fundo que pudessem suprir uma demanda das SENCAS de Passo Fundo em relação às casas de acolhimento. Então, o Educação e Cidadania houve por bem de atender essa solicitação e passou a trabalhar desde o segundo semestre do ano passado com as casas de acolhimento, juntamente com outros projetos de extensão da Universidade de Passo Fundo que também atendem as casas de acolhimento de outras maneiras, em outras medidas. Nós estamos falando aqui da parte do trabalho com os monitores, mas também são feitas oficinas de arte e terapia com as crianças, né? Exatamente. As oficinas de arte e terapia estão agora implementadas de maneira bastante objetiva e acreditamos mais ampla e eficiente com a professora Silene Potrich, que está fazendo atendimento às crianças e aos adolescentes das casas.
Nós falamos aqui que são oficinas de mídia, mas as oficinas elas têm um aspecto bastante amplo que transcende a própria ideia da mídia, não é? Podia contar um pouquinho para nós que aspectos são trabalhados nas oficinas? Exatamente. Nós trabalhamos com os monitores desde o ano passado, fomos ao estúdio de rádio da FAC, trabalhamos com a questão da entrevista, com a questão de como a mídia veicula assuntos pertinentes à realidade deles do dia a dia. E, ao mesmo tempo, nos nossos encontros quinzenais, numa sala da Faculdade de Educação, nós abrimos para a fala, para a reflexão, nós trazemos textos, nós trazemos vídeos, e a partir desses motes, as pessoas pensam, as pessoas exteriorizam os seus sentimentos e como é fazer esse trabalho tão complexo, tão humano, tão necessário que eles fazem no dia a dia das casas. Eu queria perguntar para a nossa monitora, Nelly, né, que compartilhasse um pouco comigo, com o Hercílio, com a nossa plateia, com todo mundo que está em casa, porque o trabalho nas casas de acolhimento, porque, para dizer o mínimo, é um trabalho especial, não é um trabalho como qualquer trabalho, né? Ele tem todo um vínculo afetivo com as crianças e o que significa poder participar das oficinas e como ela contribui para esse trabalho. A contribuição das oficinas foi muito importante porque você consegue exteriorizar o que você sente. Você dá amor e você cuida, mas você também precisa ser cuidado. A partir desse momento que a gente começou a participar das oficinas, melhorou um aspecto assim, a forma de você tratar as crianças, entendeu? Ameniza o que você tem. Você sai, quando você entrega um plantão, você sai para casa aliviada ou você sai preocupada. Nas oficinas a gente teve a oportunidade de discutir, de debater e de ter uma outra visão disso. Então isso, para mim, aliviou, acredito que para todos os colegas que participaram também, foi uma forma de você se sentir cuidada, de você se sentir amada e de você aprender também. E você tendo um aprendizado, você consegue passar melhor. A Karine, estagiária do projeto, que deu entrevista no bloco anterior, ela comentou assim que os monitores dedicam os seus finais de semana, os seus feriados, né? E muitas vezes não estão com a família e estão lá com as crianças, né? E aí, de repente, essas crianças um dia, se tudo der certo e se encaminhar como deveria, elas vão embora. E como é que fica o coração do monitor? São dois sentimentos. Você fica triste e ao mesmo tempo você fica feliz. Feliz porque você vê que o teu trabalho surtiu um efeito e que a criança encontrou uma família, está indo para um lar definitivo. E triste porque você não vai mais ter um contato direto ou ver ou cuidar daquilo que você cuidava todo dia, daquela criança que você tinha. Então, assim, são dois sentimentos, sentimento de tristeza e de felicidade ao mesmo tempo. Porque você vê o teu trabalho concluído, você vê a criança encaminhada, que a tua função é aquilo, é cuidar, é encaminhar, é dedicar carinho, o teu tempo e o teu amor para aquela criança. Eu imagino, tu me corrige se eu estiver errada, que os monitores devem sofrer muita pressão externa, de cobrança, de dizer que talvez o trabalho que esses monitores estejam realizando não seja o ideal, ou que não seja bom o suficiente, enfim. Como é que vocês lidam com essas pressões? Você tem que achar uma válvula de escape, porque às vezes você sai dizendo hoje eu não volto mais. Ou às vezes você, em outro plantão, eu não vejo a hora de chegar e cuidar das, como a gente diz, das minhas crianças, né? Porque você tem as crianças como tuas, só que é diferente o trabalho que você precisa desenvolver, porque você cuidar do teu filho é uma coisa, você cuidar do filho do outro, que vem de realidades e situações totalmente diferentes e estão ali todos juntos com idades diferentes, é muito diferente. Então você tem que ter um bom apoio psicológico, você precisa parar e respirar. Às vezes você desaba, mas aí você sabe que você tem que voltar, se reconstituir e estar lá, firme e forte. Seja Natal, seja Ano Novo, seja domingo ou feriado, qualquer dia é o mesmo dia. Chega um ponto que você pensa, bom, hoje qualquer dia é dia. Quem trabalha à noite, qualquer noite é noite. Então, para você não tem feriado, não tem nada. O que você pensa é que você sai dali realizada. Nem sempre você sai. Às vezes você sai baqueada, como a gente diz, né? Mas aí você precisa
voltar e buscar força para recomeçar. Por outro lado, vocês têm um conjunto de normas, de regras, de leis que vocês têm que obedecer quando estão lá dentro, no sentido de atender, no sentido de garantir a segurança das crianças, de garantir que aquele momento em que ela está na casa seja um momento produtivo, afetivo, né? A infraestrutura hoje, não falo especificamente de Passo Fundo, mas de toda essa rede, né, que se forma no Brasil para esses milhares de crianças que precisam disso, ela é suficiente ou ela precisa ainda de muitos avanços em termos de políticas públicas? Olha, ela já foi bem pior, como a gente discutiu nas oficinas, né? Hoje a gente já tem um grande avanço. Coisas que não existiam hoje, já desde a nomenclatura, entendeu? As pessoas viam uma casa de acolhimento, ainda se vê como um patronato. Um nome assim que te assusta. Quase um depósito. Um depósito de crianças. Hoje não. Já o fato de ser casa de acolhimentos, é um lar. Até na nomenclatura isso já ajuda, já alivia. Tem muitas coisas para melhorar? Tem, como em tudo que é projeto que tem, mas o avanço foi enorme. Isso é notório. Ercílio, como é que tu vê o papel do projeto Educação e Cidadania, que no fim acabou se transformando, o que é comum aos projetos de extensão e se flexibilizando, né, junto a esses públicos, tanto aos monitores quanto às crianças? Bibiana, eu vejo com muita alegria, porque nós também ficamos inseguros no início, não sabíamos se realmente íamos conseguir trabalhar com os monitores, né? Nós sabíamos que era uma demanda importante, séria, e nós estamos conseguindo. E pelo que nós sentimos da parte deles, está dando certo sim. É um aprendizado mútuo para nós, professores, para os estagiários da UPF, os estagiários de extensão, para eles que nos ensinam no dia a dia coisas importantíssimas. É de muita humanidade, é de muita emoção nos nossos encontros. Eu estou muito feliz por esse projeto estar da maneira que está funcionando hoje. Bom, eu quero agradecer a Nelly, quero agradecer o Ercílio, a Lilian e a Karine que estiveram no outro bloco e contar para você, telespectador, que hoje o Universidade Aberta ele é especial porque além de a gente ter essa plateia super bacana que está aqui, ele é parte das oficinas do trabalho do projeto, que é permitir que os monitores, além de discutir como é que a mídia aborda as questões das casas de acolhimento, também possa participar de um processo de produção de um produto midiático, que é um programa de televisão. Então eu quero deixar aqui o nosso abraço, agradecer a presença dos monitores, da nossa plateia e dizer que a Universidade Aberta, infelizmente, hoje fica por aqui. Mas semana que vem nós voltamos com mais um projeto ou pesquisa realizado na UPF. Até lá!